Temos mais uma entrevista super interessante para você que acompanha o Informe USP São Carlos, ao vivo nesta tarde de sexta-feira ou em qualquer dia e horário, porque o Informe fica gravado para você acessar quando quiser. Recebemos quem? Fizemos um pouco de mistério, né? O professor doutor Marcel Fantin, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos. Muito obrigada por estar com a gente, professor. Olá, Cláudia, eu que agradeço toda a equipe do Informe USP e você pelo convite, né, por essa possibilidade de divulgar aí a nossa plataforma e ter uma conversa aí com os ouvintes, né, que aí o pessoal que assiste o programa, né. Que legal. Vamos começar então descobrindo qual que é a sua área de atuação aqui no IAL, São Carlos. Aqui no IAL, Cláudia, aqui em São Carlos eu sou professor, né, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo. Trabalho muito na área de urbanismo sustentável e socialmente justo, né, com aplicação de tecnologias, né, nessa área, né, e também em soluções urbanas para esses temas, né, e também atuo na engenharia ambiental com os alunos da engenharia ambiental em disciplinas da engenharia ambiental, né. Também sou professor da pós-graduação, que na USP a gente faz um pouco de tudo, né, de gestão também, parte de extensão. Ou seja, está bem engajado aqui na USP. Bastante coisa. Imagina. Mas a situação na USP vai além do Instituto de Arquitetura. Vai sim. Aqui a gente desenvolve uma série de projetos de pesquisa, né, de extensão. A gente tem me engajado bastante agora nos projetos de extensão, que é o Caminhos da Comunidade, que é um trabalho que envolve um trabalho com as escolas no interior, no entorno, né, do Campus 2, com as escolas públicas, né? Também tenho trabalhado no projeto Cartografias Sociais de Paraisópolis, com o professor Manuel Rodrigues Alves, né? No caso do Cartografias, no caso do projeto no entorno do campus com a professora Simone, né? Desenvolvemos o projeto Rondon, né? É um trabalho que a gente desenvolve também. E também trabalhamos uma série de projetos de pesquisa, como esse é o caso do projeto Urbi Verde, né? E também em convênios internacionais. Estamos trabalhando com um convênio agora com a Universidade Argentina. Tem bastante coisa aí. 24 horas. Que é a Universidade Nacional de General Sarmiento. Olá. Sim. 24 horas está sendo pouco sim. para desenvolver tudo isso. Tudo Além de tudo, gente, ele escreveu um livro. Descobri. Qual foi? Tem um livro que eu desenvolvi durante o meu doutorado, né, que foi o Agregados Minerais, Urbanização e Meio Ambiente, né, relacionado a políticas públicas do Canadá, né, que é um exemplo de gestão ambiental de mineração, né, e a gente lançou esse livro também, para trazer um pouco. A gente é um tema muito pouco debatido, né, no mundo, porque agregados minerais são esses minerais que estão no nosso cotidiano, né, areia, brita, para construção civil, né. Só que são hoje os minerais mais consumidos do mundo, né, situando-se a água, aí são os minerais mais consumidos do mundo e causam impactos muito significativos, conflitos com as áreas urbanas, né, as pedreiras, os portos de areia, né, são muito difundidos no território esse tipo de mineração, então tem muito conflito, né? E esse livro, de certa forma, trouxe um debate sobre o que os canadenses fazem com relação a esse tema por lá, né? Talvez seja algo para ser seguido? Também. Nós temos nossas especificidades, né? Mas eu acho que mostra que os problemas têm um certo encaminhamento, né? Que a gente pode encontrar soluções diferentes, de repente. Claro. Entendi. Você também coordena um grupo de pesquisa que colaborou no recente lançamento de uma plataforma de monitoramento de áreas urbanas, é isso? Sim, perfeito, isso mesmo. A gente tem mais do que até um grupo, é uma rede, né? É uma rede que envolve professores da Universidade de São Paulo, professores de outras universidades, né? E a ideia é se debruçar sobre esse tema, né? A ideia nossa, que é uma reflexão sobre a ausência de informação e, ao mesmo tempo, a importância de não só você compreender o que se passa dentro dos espaços urbanos, nesse caso as cidades paulistas, né? Mas não só isso, também acompanhar as mudanças que acontecem a partir da urbanização do estado de São Paulo. Complicado, né? Diria, sim, como leiga. O projeto da plataforma foi apresentado recentemente em um simpósio, certo? Perfeito. Qual foi? Foi no Simpósio Brasileiro de Censuramento Remoto, né? O simpósio mais popular aí, né, na área de censuramento remoto do país, né? E esse simpósio, ele permite construir um diálogo com todas as pessoas que estão envolvidas com esse tema, seja do poder público, seja da academia, né? Então foi o pré-lançamento, na verdade, né? Então nós conseguimos fazer esse pré-lançamento nesse simpósio da plataforma, né?
Quando foi? Foi agora em abril, início de abril, isso. Entendi. Então lá, era a próxima pergunta, não foi o lançamento, é um pré-lançamento. Pré-lançamento, é. Quais unidades da USP colaboram para o desenvolvimento dessa plataforma? Urbe Verde. Da Urbe Verde, da USP, nós temos o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, né, onde estamos eu e o professor Manuel Rodrigues Alves, né, e mais dois pós-doutorandos, a Joyce Genaro e o Daniel. Na ESC, nós temos o professor Marcelo Montanho, né, com o Edmilson, o Breno, o Gustavo, o Vitor, né, e uma série de outros alunos. Temos também e a FEFELESH, com o professor Fernando Shinji Cavabuco e a professora Rúbia, né? Também com um grupo de alunos que também, entre eles aí, alunos de mestrado, doutorado, o Eduardo Justiniano, né? Que trabalha aí com a gente, uma equipe bem grande, assim, né? Da USP, né? Acabamos de falar do Hackathon, quantas pessoas são envolvidas num processo de diferentes áreas e agora o senhor corroborando com isso, né? Porque são tantas áreas envolvidas em favor de uma plataforma. É um tema multidisciplinar, né? Então, obrigatoriamente, hoje você tem que trabalhar com diferentes abordagens, com diferentes visões sobre o mesmo problema, né? E expertises também. Então, e a gente aprende muito nesse processo também, né? Troca grande, sim, né? claro. Dúvida. E teve também parceiros externos. Sim, sim. A Universidade Federal da Bahia, né, através do professor Júlio César Pedrasoli, que é um dos maiores especialistas aí no Brasil em estacionamento remoto, né? E o professor Marcos Roberto Martinez, também da Universidade Federal de São Carlos. Entendi. O que prevocou, então, essa necessidade de se lançar essa plataforma? O que incomodava, né? Porque eu acho que deve ter sido incômodo para vocês ou para alguém. Quem teve a primeira ideia, assim? Na verdade, foi um tema que foi se desenvolver a partir, inclusive, dos próprios financiamentos, que são muito importantes, viu, da Universidade de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo tem muitos editais e muitos projetos, né? E o primeiro projeto foi de sistemas digitais inteligentes, né? Tinha uma coisa que preocupava, sempre nos preocupou, na verdade, que é a falta de dados, né? De você tentar entender, buscar entender problemas complexos, não ter informação adequada para isso, né? A gente pode dar um exemplo, nós fizemos uma pesquisa com os municípios do estado de São Paulo. Conseguimos o retorno de 208 municípios, praticamente 1/3 dos municípios paulistas, né? E a maioria, né, quando você sai um pouco dessas zonas de maior densidade técnico-científica, né, o que você tem é a total falta de dados para fazer planejamento urbano, né? E diante dos desafios que nós temos, né? Nós temos aí os objetivos do desenvolvimento sustentável para cumprir, tem indicadores, tem dados, né? Metas a cumprir, né? Entender as desigualdades, né? Porque a distribuição das áreas verdes também não é igual nas cidades, quer dizer, tem uma série de questões que são colocadas, né, no projeto e que nos levam a perguntar como nós, né, como universidade, né, considerando a sua função social, poderíamos contribuir, né? Então foi a partir daí que nós descobrimos que surgem, na verdade, novas tecnologias, dentre elas a computação em nuvem, né? Uma grande disponibilidade de imagens e satélite, né, ao mesmo tempo, né? E os algoritmos de processamento de imagem com inteligência artificial, né? Esse conjunto de ferramentas nos permitiu construir a baixo custo, né, uma série de indicadores e uma série de mapeamentos para todos os municípios do estado de São Paulo. Então, uma coisa que não é muito discutida. Eu acho que talvez uma base, não está nem na nossa pauta isso, mas eu estava pensando a respeito, né? A base da educação mesmo, claro. Acho que não foi voltada para se pensar a respeito disso, né? Verdade. Nada como ter alguém que coloque, né, agora para os municípios, como você mesmo disse, pouca adesão de resposta. Pouca adesão, lógico que insistimos bastante, conseguimos, acho que de um terço, mas o que a gente percebe é que os municípios realmente não têm acesso à informação, eles têm muita dificuldade de fazer o planejamento, sendo que eles não têm informações adequadas para realizar esse planejamento, né? E também as pessoas, né? A gente fala dos movimentos sociais, né? Que querem tensionar para ter mais áreas verdes, né? É muito interessante, porque eles têm informação agora. É até interessante que uma ONG de Atibaia colocou uma mensagem, né? E eles estavam mostrando que Atibaia estava mal ranqueada, né? E é uma cidade turística, né? E não é um caso só de Atibaia. O que a gente percebeu, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as cidades turísticas, as mais importantes cidades turísticas do estado de São Paulo são as que têm, muitas vezes, baixos índices de áreas verdes urbanas. Por que será? De qualidade. É um problema. É falta política pública, né? E eles mesmos duvidaram disso. Sim. Não, eles questionaram, a
gestão municipal, no sentido de que é importante pensar em áreas verdes urbanas, ou em arborização, então, por exemplo. Realmente é algo que pode ser revisto. Claro, claro. Então, qual que é o objetivo da Urb Verde? O que a gente se espera alcançar a partir dessa plataforma, você pode plataforma, dizer, né? sim. Inclusive, o nosso lema é dados ambientais agora em suas mãos. Dados ambientais das cidades de São Paulo agora em suas mãos, né? Que é uma ideia de democratização do acesso da informação, né? E de produção contínua de informação para um monitoramento das cidades, né? Aí é provimento de dados tanto para o poder público, cumprindo a nossa função social, de impulsionar e tensionar políticas públicas, e ao mesmo tempo fornecer à sociedade civil ferramentas para que ela pressione os governos no sentido de construir políticas públicas voltadas à arborização urbana, à construção de parques e áreas verdes, né? Conscientização, né? Claro. E os recursos da plataforma, quais são? Os recursos técnicos, você está falando? Sim. Quanto aos recursos técnicos, o que nós temos hoje são mapeamentos que são voltados para definir índices de áreas verdes para os municípios de São Paulo, ilhas de calor, né, que são os elementos, e o mapeamento dos praças e parques. Né? E aí são duas escalas. Uma escala que é comparativa, né? Que a gente permite comparar os municípios a partir de dados consolidados. Né? E a outra é o intra-urbano, olhar para dentro dos municípios, que permite a gente entender a distribuição desigual das questões das áreas verdes, são muito importantes à qualidade de vida no espaço urbano. Né? Em geral, a gente tem um retrato, uma radiografia muito clara assim, do estado de São Paulo, que é periferias desequipadas, né? Com falta de praças, parques, com falta de áreas verdes, e as áreas com melhor renda, melhor equipadas, mas nem tanto, porque inclusive muitos municípios são muito áridos, né, no sentido de acesso a áreas verdes. A grande diferença, a gente sempre soube disso, né, mas a grande diferença é que hoje a gente consegue quantificar e mostrar onde todo esse problema está, para todas as cidades do estado de São Paulo. Esses problemas estão, né? De áreas quentes. Ilhas de calor. Ilhas de calor. Eu fiquei com isso na mente, falei, alguém está lá junto comigo pensando nisso. O que seria? Como o sistema Landsat de satélites, hoje ele traz, né, ele tem imagens que a gente chama de imagens termais, que permitem identificar a temperatura de superfície urbana. A partir daí nós criamos um termo que se chama ilhas de frescor e ilhas de calor. Que interessante isso. Até para facilitar a linguagem no acesso da população, né? Sim. Então a gente consegue indicar as zonas mais frescas e as zonas mais quentes das cidades. Ou seja, falta de árvores. Sim, em geral, sim. Em geral, sim. Não, dor no coração, né? Quando a gente vê. Não, inclusive, um dos projetos mapeia essas áreas mais quentes. A ideia se faz pelo sistema viário para identificar as áreas que demandam mais plantios de árvore, né? Nas calçadas e vias públicas, né? Então, é uma outra camada que a gente está investindo agora, inclusive. Imagina, né? Conscientização, gente, por favor, mantenham essas árvores, não fazem tanta falta para a gente, né? O site para acessar a plataforma qual é? É o www.urbiverde.com.br. Certo. E qualquer pessoa pode acessar a plataforma? Qualquer pessoa, nós já estamos tendo mais de 100 acessos por mês, né? E qualquer pessoa, seja do poder público, da comunidade, a ideia é dados abertos mesmo. Ou seja, se a pessoa quer, por exemplo, tivemos respostas de escolas que estavam fazendo trabalhos escolares a partir da plataforma, né? Então, desde jovens, né, adultos que queiram trabalhar com olhar para o seu município, identificar onde estão os problemas, né, movimentos sociais, prefeituras, todos, o acesso é livre, não precisa nem de cadastro, na verdade. A pessoa pode acessar e baixar as informações, inclusive. Entendi. Né? Então, nessa conversa, uma pessoa leiga, mas que tem interesse em meio ambiente, né, as informações que estão contidas lá, poderia utilizar essas informações também disponibilizadas para qual finalidade? Em específico, assim, um leigo, eu estou falando. Leigo, sim. Que ele poderia usar na comunidade, de repente, dele, fazer algo voltado para isso. Um leigo, desde, no caso, por exemplo, se ele olha para o bairro dele, né, ele consegue comparar as desigualdades em relação ao bairro dele com outros bairros e quantificar a falta de árvores, quantificar a falta de áreas verdes, pensar na qualificação desses espaços a partir de dados mais concretos, né? Permite a ele, por exemplo, se em um caso, por exemplo, ingressar com pedido na prefeitura para melhoria de espaços públicos,
com informações técnicas e embasadas, né? Isso que é interessante. Inclusive, a plataforma permite baixar relatórios. Então, a pessoa pode baixar um relatório completo para anexar uma petição, por exemplo. Eu perguntei isso porque lá onde eu morava, em Ribeirão Preto, né? Vim de lá, e tinha uma equipe bem grande, acho que não era uma ONG, não, mas eles se reuniam bastante para fazer a plantação de árvores em espaço perto do aquífero, que tava um lugar já árido, né, infelizmente, né? Sim, sim. E aí eles se reuniram, plantaram bastante, mas com esses dados agora, precisa divulgar, gente, vamos divulgar. Claro, e a gente agradece muito aí a porque realmente é necessário, né, que todos tenham acesso para realmente entender um pouco melhor, né, a necessidade e a dificuldade também. Né? Perfeito. Verdade. Tem uma pergunta aqui. O Hudson está participando ativamente. Ele não fica só ali na câmera. É aquele ali, ó. Já houve proposta de reflorestamento partindo da plataforma? A plataforma ela é bastante recente, né? Quando foi exatamente o lançamento? Agora, em abril, pré-lançamento, e o lançamento agora em junho. Na Semana do Meio Ambiente. Semana do Meio Ambiente, é recente. Muito recente, muito recente. Mas a gente já teve muitas pesquisas e perguntas sobre a plataforma, assim, né? Inclusive, a gente está pensando agora em ter uma estrutura adequada para atender, né? A gente está formulando alguns projetos aí para encaminhamento, para a gente conseguir ter a estrutura para conseguir dar resposta ao público que acessa a plataforma, né? Que bacana. Tirar dúvidas e tudo mais. E teria também um acesso, vamos dizer, dos leigos, né? Como estou falando, dos estudantes para um trabalho escolar, de repente? Sim, claro. Claro, eles conseguem identificar as áreas com temperaturas mais altas e mais baixas, por exemplo, na cidade. E como a nossa plataforma tem imagens de satélite, ele consegue identificar os locais, né? Por exemplo, aqui um lugar muito quente aqui em São Carlos é ali próximo à rodoviária, né? Porque você tem aí uma área concretada muito grande, né? Lá tá. Verdade. Eu acho que, em geral, a população não para muito para pensar a respeito disso, né? Vai vivendo, a gente está na correria do dia a dia e aí acaba esquecendo um pouco do meio ambiente. Se você sente isso na pele, assim, pela sua atuação nessa área... As questões que estão muito próximas ao nosso cotidiano, em geral, a gente se acostuma, né, com os problemas, né, em vez de pensar em soluções e tudo mais, né. Então, às vezes a gente se preocupa muito e é importante se preocupar, né, com a questão global, com a questão da Amazônia, por exemplo, que é importantíssimo, mas às vezes a gente esquece da rua da nossa casa, né, onde a gente tem um poder de ação maior, né, e de organizar os vizinhos, por exemplo, para um plantio de árvores, né. Começar com a comunidade, claro, não é? Claro. Uhum. Qual seria, assim, o seu recado principal para quem está assistindo a gente a respeito disso? A gente é convidar aí, né, todo mundo para acessar a plataforma e para construirmos aí essa rede pensando em melhores cidades, né? Acho que a gente tem um objetivo de desenvolvimento sustentável para atingir e a participação da comunidade aí é fundamental, né? Então vamos tornar nossas cidades mais verdes, vamos colaborar, plantar árvores, né? Vamos repetir, então, qual que é a plataforma? Plataforma Urb Verde. Muito fácil, está com a camiseta ali, está defendendo a Urb Verde, que eu estou vendo, muito bacana. Eu acho que a gente tem que pensar melhor a respeito disso. Eu acho que falta um pouco de, como você mesmo disse, né, de que as pessoas pensem primeiro ali naquele pedacinho, para depois ir aumentando e cobrando atitudes, né, do governo ou de pessoas próximas até, por que não, né? Que acho que fica um pouco de receio, muitas vezes, das pessoas tomarem partido disso. Vocês ajudariam, se alguém entrasse em contato com vocês? Claro, claro. Inclusive, nós estamos preparando um curso agora para a formulação de políticas a partir da plataforma, né? Olha só. A ideia é trabalhar agora, começar também a ter ações extensionistas, que é trazer as prefeituras, trazer a comunidade para trabalhar e gerar produtos a partir da plataforma. Né? Conte pra gente, para nós divulgarmos claro. aqui. Agradeço, inclusive. Por favor, né? Vai ser muito aí. bacana que todos tenham esse acesso e possam até, né, contribuir num curso, de repente, vai ter mais ainda ferramentas para colocar em prática. Claro, claro. Professor doutor Marcel Fantin, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, foi uma honra conversar aqui no Informe USP. Fique à vontade para suas considerações finais, de repente,
se dirige às pessoas, fica à vontade. Cláudia, eu gostaria de agradecer muito a você, a toda a equipe, né, aqui do Informe USP, também a todos que estão nos assistindo aqui, né, agradecer pela oportunidade, né, também eu não poderia me esquecer, né, de agradecer a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação que financiou o projeto, acreditou e financiou o projeto, né, o diretor do IAU, né, que deu todo o suporte também para a gestão do projeto, o professor Gilberto Lancha, e toda a equipe da assistência técnica financeira do IAU que geriu todo o problema, toda essa problemática financeira que geriu uma equipe tão grande e tudo mais, indicando os produtos que foram gerados, né. Mas seria isso e fazer um convite aí a construirmos cidades mais sustentáveis, né. É isso que eu queria ouvir. Vamos em frente. Eu acho que pouquinho a pouquinho a gente vai chegar lá, vai agregar muito mais pessoas que pensem a esse respeito, né? O que a gente quer deixar para o futuro, né? Perfeito. O meio ambiente proporciona para a gente e a gente não dá em troca, né? Não faz algo a respeito dele. Muito obrigada mesmo, professor. E mantenha a gente informada, hein? Que a gente Pode deixar. Aqui, e eu agradeço. Por favor, o que vai acontecer por lá, os cursos e tal. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado, Cláudia.